Você sabe que houve um movimento, né? Sempre isso acontece, né? Bom, o Pablo Marçal deu uma bagunçada legal nas eleições de São Paulo no sábado, né? Exatamente no sábado, com aquela publicação daquele laudo fictício ali e tal, né? Mas aqui em Limeira havia uma expectativa, né, que foi criada em torno da candidatura da vice-prefeita Érica Tanque, de que ela em algum momento estaria na segunda posição, lugar que ela nunca esteve, até porque o coeficiente da votação da Érica nem de longe chegaria a um segundo lugar nessa corrida eleitoral. Então, foram confirmadas, pelo menos as pesquisas que foram feitas lá atrás, o que indica, Cláudio, que não houve nenhuma movimentação assim muito grande em torno da candidatura dela e deu o que a maioria esperava, né? Segundo turno entre Betinho e Murilo. Beto, com certeza, né? Inclusive nas redes sociais, o prefeito Mário Botion, sua esposa Roberta Botion, o próprio candidato a vice Bruno Bortolã publicaram um gráfico de pesquisa, não se sabe de onde, não se sabe como, né? Dizendo que ela estaria em primeiro e depois candidato A e candidato B em segundo e terceiro. Não especificou quais eram esses candidatos, mas foi publicado esse gráfico de pesquisa nas contas dos três, né? Do prefeito, da sua esposa e também do Bruno Bortolã, no Instagram. Eu vi isso, né? Foi publicado pouco tempo antes de começar o processo eleitoral. Eu achei estranho, mas enfim, né? Eu acho que agora os candidatos vencedores começarem a se preparar para o segundo turno e a candidata que perdeu e os vereadores que não foram eleitos, né? Não foram eleitos, se prepararem aí para a vida fora do processo político, né? Embora a gente não saiba como que vai ser, né? Se o Betinho Neves vai dar continuidade à administração Mário Botion e vai se juntar a ele, né? Se o Murilo vai deixar o pai administrar ou não, isso a gente não sabe ainda. Enfim, vamos ver o que vai dar aí, né? Quem estava apostando num outro candidato vai ter dificuldade para votar no segundo turno, né? Já que será apenas para prefeito e não teremos mais vereadores, né? Eu até penso que a gente poderia deixar os vereadores, né, para um próximo comentário, mas eu queria especular um pouco mais essa questão da escolha do eleitor, né? Nós vamos falar muito sobre isso, né? Quem escolheu a candidatura da Érica escolheu, né, possivelmente a continuidade do governo e muita gente escolheu a Érica pela própria Érica em si. Mas esse voto da situação tende a ir para o Betinho ou para o Murilo, na sua opinião? Então, né, Beto, aí fica difícil a gente dizer, né? Porque se for levar em consideração o que Betinho representou para a administração Buchon, é evidente que os eleitores vão votar no Betinho. Se os eleitores estiverem magoados porque o Betinho saiu candidato e atrapalhou a candidata Érica Tanque, teremos outra situação diferente, né? Completamente diferente. Agora, eu acho que o destaque desses resultados é que nenhum dos candidatos, né, dos que foram para o segundo turno, nem a Érica, nem o Mitsunaga, sequer chegaram perto da abstenção, né, que foi de 50.858 votos, Beto. Então, olha que muita gente deixou de ir votar e é um número considerável. Caiu em relação à última eleição, foi de 22% a abstenção. Mas, mesmo assim, a votação que eles tiveram foi menor do que o índice de abstenção. Você sabe que eu conversei com muita gente na véspera da eleição, na semana final, Cláudio, e você toca num ponto importante. Muita gente que nitidamente não estava nem preocupado em votar domingo, viu? Isso também demonstra um grau de insatisfação, né? Com tudo, né? Não é
com Limeira, talvez no cômputo geral, a situação do país, a situação da cidade, mas você tem toda a razão. Muita gente deixou de votar, muita gente não perdeu a chance de viajar ou de fazer alguma outra atividade e não comparecer, né? Até porque por R$ 3 vale a pena, né? É muito fácil, Beto. A justificativa é muito fácil, né? Você pode fazer, quem tem o e-título pode fazer pelo e-título e depois arrecadar aí uma multinha de R$ 3 e alguns centavos, né? Então, Beto, apesar de a abstenção ter caído em relação às últimas eleições, ela ainda é muito alto, 20% é muito alto, né? Aí por isso que a gente diz que o eleitor realmente, aquele que gosta de votar, que quer ir votar, ele teria que ter a liberdade de escolher se vai ou não vai votar, ou seja, voto facultativo. Seria a melhor forma, porque daí quem gosta de votar vai votar e a eleição e os candidatos eleitos são aqueles que realmente os eleitores escolheram, né? Não por obrigação ou por não gostar do candidato da oposição ou do outro candidato, mas sim porque não tem compromisso com esse fator de obrigatoriedade, né? É complicado isso. Eu acho que ainda temos que pensar muito nisso, né? Para que possamos ter eleições mais definidas. Você viu o resultado lá na capital paulista, como que foi, né? Diferença de 50 mil votos de um para outro, desde o primeiro até o terceiro colocado, né? Então, olha, foi realmente muito estranho. Em São Paulo teve esse movimento aí do Pablo Marçal. Agora, provavelmente, a Justiça Eleitoral, o TSE deve cassar sua candidatura, deve torná-lo inelegível por 8 anos, porque ele cometeu um crime grave, né? Falsificar um documento, né? Um documento com a assinatura de um médico que nem é vivo mais, né? Então, vamos agora ver, no nosso caso aqui, né, em Limeira, ver como que vai ser a campanha para o segundo turno, ver se o prefeito vai anunciar apoio ao Betinho, ver se a candidata Érica vai anunciar apoio ao Betinho, como que vai ficar, né? E também, Beto, lembrando que o Murilo Félix aí deve vir com tudo e deve ter a família também na campanha, mesmo porque a sua esposa, a sua mãe, não se elegeu vereadora, não se reelegeu vereadora. Isso nós vamos deixar para uma discussão aí durante a semana. Nós vamos falar dos vereadores eleitos, dos vereadores reeleitos e dos vereadores também que deixaram de ser eleitos, nomes conhecidíssimos, diga-se de passagem, né? Então eu penso dessa forma, Beto. Eu acredito que agora vamos depender desse movimento, né? Do movimento de apoio, se os votos vão ser direcionados ou não para determinado candidato e ver como que vai ficar essa situação, Beto. Só para fazer o registro, então, amanhã a gente fala mais sobre isso. Foram eleitos Tatiane Lopes, Dr. Anderson Pereira, Helder do Táxi, Everton Ferreira, Estevão Nogueira, Vaguinho de Santa Luzia, Guilherme Guido, João Antunes Bano, Lubogo, Elias Barbosa, Nilton Santos, Isabeli Carvalho, Lemão da Jeová Rafá, Maraísa Mato Silveira, Mariana Calça, Márcio do Estacionamento, Zé da Farmácia, Felipe Penedo, Dr. Marcelo Rossi, Carlinhos do Grota e Costa Júnior. Esses são, então, os 21 novos vereadores aqui de Limeira. Cláudia, amanhã a gente fala mais sobre isso, mais algumas ausências, né? Você citou aí a Constância, outra ausência também foi do próprio Farid, né? Farid, Dr. Júlio, Ceará. Ceará também. Tem muita coisa para a gente falar sobre os vereadores. Tá bom, meu Tem amigo. muita coisa. Vamos ter muito assunto essa semana ainda. Tem. O Cláudio, só uma última análise, rapidamente. Do ponto de vista ideológico, vi alguns comentários hoje que o extremismo foi um pouco, talvez, deixado de lado nessas eleições e me parece que o centro-esquerda e centro-direita se aproveitaram dessa brecha. O que você acha disso?
Olha, Beto, é bem provável que nós tenhamos esse movimento, né? Depois da, 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 da polarização, né? Nós tenhamos esse movimento, né? Então, espera-se que a gente caminhe agora para uma despolarização. Vamos ver como que vai ficar em São Paulo. Eu, particularmente, não acredito que Bolsonaro vá se jogar definitivamente na campanha de Nunes, porque ele tem uma altíssima rejeição na capital paulista, né? E ele, em vez de cumprimentar Nunes pela ida ao segundo turno, ele cumprimentou o vice, que é um militar, né, um coronel da Polícia Militar, que foi escolhido por ele para ser vice do Nunes. Ele nem chegou a tocar no nome do Nunes, né, ele só falou do vice-prefeito. Então, vamos ver como que vai ser a eleição nesse sentido, né? Porque não haverá muita disputa entre eles, mesmo porque o PT lançou candidatos em poucas capitais, em poucas cidades grandes, para manter a coligação, né? Então, vamos ver aí como que vai ficar. E pela conotação dos resultados, sim, centro-esquerda e centro-direita saíram mais fortalecidos e o radicalismo foi deixado de lado, né? Com grandes derrotas aí para alguns radicais da direita e também da esquerda, se é que nós temos realmente radicais de esquerda, né? Aqui no Brasil. Tem alguns partidos aí que são extremistas realmente, mas têm pouca representação ou quase nada. Então vamos ver, e durante a semana agora vamos conversar sobre os vereadores eleitos, né, sobre o segundo turno, como que vai ser, esperar o anúncio aí dos apoios, né, para a gente ver aí como que a gente vai analisar toda essa situação. A verdade é que o rei foi destronado. Agora, se foi destronado realmente de forma definitiva, a gente não sabe ainda, né? Ninguém me tira da cabeça que ele plantou toda essa situação, viu, Cláudio? Exatamente, Ele Beto, plantou todas. exatamente. Ele não quis fazer uma sucessão lá atrás, né? Porque uma sucessão não é algo automático, né? Ela tem que ser cultivada, né? Não basta você ter a sua administração aprovada, que necessariamente o eleitor vai votar em quem você indicar. Para mim, eu não mudo de opinião, ele construiu todo um planejamento e jogou a Érica aos leões, como se falava antigamente. Sim, com certeza, porque se ele quisesse eleger o seu sucessor, com certeza ele teria lançado outro candidato ou teria apoiado o próprio Betinho. Acho que ele sabia disso, ele estava consciente disso e ele não quis fazer seu sucessor, justamente para ter o espaço livre. Como você disse no seu editorial, ele tentou fazer o deputado federal Miguel Lombardi ser o candidato, o Miguel não aceitou, né? Então, tudo ficou por este lado, por essa situação. Concordo plenamente. Eu acho que ele não quis eleger o seu candidato, mesmo porque não foi ele que perdeu, foi a candidata que perdeu, né? E a gente vai tocando e vai fazendo essas ligações assim que são muito plausíveis e são ligações realmente que devem ser feitas porque correspondem à realidade da atual situação.